Ninguém sabe nem 1% do que acontece de verdade na Ucrânia. Nem o que eles mostram no jornal, nem o que os youtubers filmam. Eu sei porque eu fui. Brasileiro, reservista, saí de Campina Grande em 2022 e voltei com coisas na cabeça que não tem tradução. Nesse vídeo, eu vou te contar o que nenhum repórter, nenhum general e nenhum político vai te contar. Sabe por quê? Porque eles não estavam lá. Nível 1. O despertar. Você tem 26 anos, mora em Campina Grande, e a guerra da Ucrânia chegou até você por um canal no YouTube que você nem lembra como começou a seguir. Era fevereiro de 2022. Você estava de folga, era segurança privado numa distribuidora, e a tela do celular mostrava uma coluna de tanques T-72 atravessando a fronteira como se a fronteira não fosse nada. Você sentiu algo que não sabia nomear. Não era adrenalina. Era uma espécie de vergonha de estar sentado. Você tinha servido o Exército Brasileiro por 2 anos e saído com o certificado de reservista, 7 quilos de músculo e a certeza discreta de que tinha alguma coisa diferente de muitos homens da sua idade. Você sabia atirar, sabia carregar, sabia esperar. Esse saber ficou empoeirado por 4 anos de ronda noturna e câmera de monitoramento. A guerra acordou alguma coisa. Em março de 2022, você descobriu o canal de Leanderson Paulino, ex-EB, pernambucano, 28 anos. Estava na floresta de Irpin com um fuzil Kalashnikov e filmava a aproximação de um BTR-80 russo que quase passou em cima do pelotão. Ele parecia calmo de um jeito que você quis entender. Não era coragem de cinema, era outra coisa. Você assistiu o vídeo 3 vezes. Na terceira, você abriu o Telegram. Nível 2. O contato. O grupo se chamava Voluntários UA Lusófonos e tinha 340 membros. A maioria nunca falava nada, era silêncio de inscritos. Os que falavam usavam nomes de codinome, enviavam prints de formulários preenchidos, relatavam o processo passo a passo. Você passou 2 semanas lendo o histórico antes de mandar uma mensagem. Sou reservista EB, tenho 2 anos de serviço, tenho disponibilidade. O recrutador respondeu em 40 minutos. Chamava-se Marcos no Telegram e tinha a foto de um fuzil ucraniano na foto de perfil. Pediu que você preenchesse o formulário online no site joinuarmy.org. A página estava em português, o que surpreendeu. Depois, pediu os documentos, passaporte, certificado de reservista, comprovante de formação. Você não tinha passaporte. O Marcos disse para tirar. Você tirou em 14 dias úteis, R$260 pagos no banco. A seleção para ex-militares brasileiros levava entre 2 e 3 semanas, o Marcos explicou. Não era para qualquer um, mas você, com o histórico de exército, tinha prioridade. A entrevista foi por videochamada, com um oficial ucraniano e um tradutor que falavam português com sotaque de Lisboa. Eles perguntaram sobre aptidão física, sobre motivação, sobre se você tinha família dependente. Você respondeu com cuidado. 6 dias depois, chegou a mensagem. Aprovado. E então o Marcos disse uma coisa que você não esperava. A passagem até Varsóvia está coberta. A unidade pagou. Só precisamos que você chegue no aeroporto Chopin. Você percebeu que o sistema tinha engrenagens que você não via ainda, e ficou quieto. Nível 3. Varsóvia. O voo Guarulhos-Varsóvia decolou às 22h40 de uma quinta-feira de junho de 2022. Você levou uma mochila de 18 quilos, o certificado de reservista plastificado no fundo de um bolso interno e não disse para sua mãe para onde estava indo. Disse que era um trabalho de segurança na Europa. Ela desconfiou, mas não perguntou mais do que uma vez. Algumas pessoas sabem quando uma pergunta não tem resposta que vai fazer bem. No aeroporto Chopin, um homem com uma folha de sulfite escrita à mão com seu codonome, baiano, que você nunca escolheu e nem pediu, esperava do lado de fora da área de desembarque. Ele era brasileiro, falava de Fortaleza, tinha estado na Ucrânia e voltado para recrutar. Ofereceu um sanduíche de frios embrulhado em papel alumínio e uma garrafa de água. Passou um envelope com passagem de trem, Varsóvia-Lviv, partida em 4 horas. Na fronteira você mostra o passaporte e o convite digital que o Marcos mandou. Eles deixam entrar. Você perguntou o que acontecia depois da fronteira. Ele disse, depois você já é deles. Foi a última vez que você comeu alguma coisa sem pensar no que estava comendo.
No trem, eram 10 horas de noite polonesa transformando-se em amanhecer ucraniano. Você olhou pela janela para os campos planos e pensou no certificado de reservista empoeirado numa caixinha em Campina Grande. Você não era mais aquele homem. Ainda não sabia que homem estava virando. Nível 4. O treinamento. Em Lviv, a Legião Internacional processava estrangeiros num centro de triagem que funcionava num prédio que tinha sido escola. O chão de parquet rangia. As janelas tinham fita adesiva em X para o caso de explosão de vidro. Você passou por exame médico e missão de identificação militar ucraniana e a escolha de uniforme, pixelado em verde-cinza, o padrão ucraniano MM-14. Recebeu um AK-47 de cano curto com magazine de 30 projéteis e foi alocado num pelotão misto. 3 brasileiros, 2 colombianos, um britânico que ninguém entendia bem. O treinamento durou 18 dias. O padrão OTAN básico, eles chamavam de NATO Compatible, cobria movimentação e informação urbana, tratamento de feridos sob fogo, TCCC, comunicação por rádio, desminagem básica, uso de RPG-7 e do foguete americano M72 LAW. O instrutor ucraniano principal tinha uma cicatriz horizontal no queixo e um método simples. Corrigia sem explicar e você aprendia pelo resultado. Na primeira semana, você descobriu que o treinamento no Exército Brasileiro tinha sido introdução. Na segunda, você descobriu que a maioria dos civis que chegavam à Legião caía nos primeiros meses porque nunca tinha aprendido a coisa mais simples, esperar com o corpo quieto enquanto a mente trabalha. Você tinha aprendido isso em Guaratinguetá, com 18 anos, e um sargento que gritava espera mais do que qualquer outra ordem. Aqui, isso valia sua vida, e a de quem estava ao seu lado. Você tinha deixado de ser apenas mais um no inventário da Legião, e os instrutores já sabiam disso. Nível 5. Kherson e o primeiro inverno. Sua primeira posição real foi no sul, na região de Kherson, em agosto de 2022. Pouco antes da grande ofensiva ucraniana que reconquistaria a cidade em novembro. O pelotão operava em suporte à 28ª Brigada Mecanizada Ucraniana, numa faixa de campo aberto com trincheiras rasas escavadas em solo argiloso que endurecia como concreto no calor e virava lama preta quando chovia. Você aprendeu o som do FPV russo antes de aprender o nome. Era um zumbido diferente de qualquer coisa. Mais inseto do que máquina, mais urgente do que avião. E antes que você terminasse o raciocínio, todos os corpos ao seu redor já tinham se movido. Você levou 3 dias para calibrar esse reflexo. No terceiro dia, você se moveu junto com os outros e entendeu que havia cruzado uma linha que não era de território, era de percepção. Um dos colombianos do pelotão, chamado Gerardo, fumava cigarro nos intervalos e ria de vez em quando sem que nada fosse engraçado. Quando você perguntou por quê, ele disse, porque a alternativa é chorar e não tem tempo. Você guardou isso. Em novembro, durante a liberação de Kherson, seu pelotão entrou na cidade junto com unidades ucranianas. As pessoas nas ruas jogavam flores. Uma senhora colocou um girassol na boca do seu fuzil. Você fotografou. Depois percebeu que nunca mais ia mostrar essa foto para ninguém, porque a explicação ia demorar mais do que a imagem merecia. O ambiente havia se reorganizado completamente ao seu redor. E você havia deixado. Nível 6. Bakhmut. Em fevereiro de 2023, já era uma outra guerra dentro da guerra. A cidade tinha sido um nó logístico, depois uma linha de resistência, depois um símbolo, e quando você chegou, era basicamente uma sequência de prédios sem telhado e valas cheias de fio de aço farpado e pedaço de vida interrompida. Um sapato aqui, uma geladeira virada ali, o quadro de uma criança numa parede que ainda estava em pé por acidente de física. O Wagner Group atacava em ondas de infantaria densa. Os ucranianos e os legionários defendiam por setores, rua por rua, prédio por prédio. Nessa fase, você recebeu seu primeiro salário completo em UHA na conta bancária ucraniana que abriu em Lviv. 170 mil hryvnias, o equivalente a pouco mais de $4.000 pelo mês de combate direto. Você transferiu a maior parte para o Brasil via Western Union num dia de intervalo. Não porque precisava, você não tinha nada para comprar em Bakhmut. Era um gesto de que ainda existia uma vida do outro lado.
Em Bakhmut, você conheceu o Everson, um paulistano que tinha sido músico e que tinha chegado sem formação militar e que de alguma forma continuava vivo e eficiente por uma combinação de sorte e adaptação rápida que desafiava qualquer lógica. Você aprendeu mais sobre guerra observando o Everson do que em qualquer treinamento, porque ele não tinha esquemas pré-moldados para quebrar. Ele via o que estava na frente com clareza de principiante. E você percebeu que a maioria dos seus esquemas pré-moldados tinha virado automatismo, e que automatismo ali era tanto proteção quanto armadilha. Nível 7. Auge. Avdiivka. Líder de esquadrão. Em setembro de 2023, 16 meses depois de Lviv, o comandante da sua companhia te convocou para uma conversa num bunker de concreto com um gerador diesel no canto e um mapa plastificado na mesa. Havia uma posição estratégica no flanco norte de Avdiivka, uma fábrica de coque que os russos tentavam tomar e que os ucranianos precisavam segurar porque controlava a linha de suprimento de 2 pelotões inteiros. Você foi designado líder de esquadrão de uma unidade com 7 homens, 4 brasileiros, 2 ucranianos e o Gerardo, que tinha sobrevivido a Kherson e Bakhmut e agora tinha nos olhos a mesma coisa que você via quando se olhava no espelho nos raros momentos em que havia espelho disponível. Nessa posição, você operou por 46 dias consecutivos com rotação mínima. Seu esquadrão era chamado de seção lusófona dentro da unidade, informal, sem cerimônia, mas quando alguém dizia o nome na frequência de rádio, os outros respondiam. Você havia entrado naquele universo com um certificado de reservista empoeirado e a ideia vaga de que queria fazer alguma coisa que importasse. Agora, quando você traçava um setor de fogo no mapa, os homens ao seu redor não discutiam, ajustavam. Quando você dizia que o ângulo de entrada pela esquerda tinha risco maior pela vegetação rasteira, eles mudavam a formação. Você tinha o que aquele ambiente chama de autoridade real, não de cargo, mas de resultado. E a ilusão de que aquilo era invencibilidade parecia, por 46 dias, absolutamente sólida. Nível 8. O custo. O Gerardo morreu em novembro de 2023, num dia sem nada de especial para marcar. Um FPV russo acertou a lateral do veículo blindado durante uma rotação de posição, numa estrada de terra entre 2 campos, a 400 metros de onde você estava. Você ouviu, não viu. Depois foi confirmar. O corpo tinha sido coberto. Você ficou parado por 40 segundos e então retomou a frequência de rádio porque havia uma ordem pendente. Essa noite você não dormiu. Na segunda, dormiu 3 horas. Na terceira, 6. A rotina voltou, porque a rotina era o único mecanismo funcional naquele ambiente, e você sabia disso tecnicamente e também visceralmente. Mas algo mudou na arquitetura interna. Você passou a verificar o céu com uma frequência que ultrapassava o profissional. Era compulsão com cara de protocolo. Passou a calcular saídas antes de entrar em qualquer ambiente, mesmo no refeitório do bunker, mesmo no banheiro coletivo. Passou a medir as pessoas em função de utilidade tática antes de qualquer outra coisa. Sua namorada no Brasil mandou uma mensagem no Signal dizendo que não estava conseguindo mais. Você respondeu tudo bem, que era a resposta mais eficiente que você tinha. Ela não respondeu mais. Você arquivou isso na categoria mental de variáveis não controláveis, dentro da unidade Advanced, a companhia de maioria brasileira que tinha se formado ao redor da liderança do Paulino, que você conhecia de nome, mas nunca tinha servido diretamente, começavam a circular rumores, punições que ultrapassavam a disciplina, dinheiro desviado, o tal remaço. Você ouvia e não processava mais do que precisava para decidir se era segurança operacional ou ameaça direta. Alguma coisa havia começado a quebrar, e você não sabia mais se a quebra estava no ambiente ou em você. Nível 9. O preço. Você voltou ao Brasil em março de 2024, 21 meses depois de Campina Grande. O motivo formal era uma concussão por onda de choque numa operação perto de Chaziviar. Não grave o suficiente para internação, grave o suficiente para a cláusula médica no contrato. Na verdade, você poderia ter ficado. Você foi embora porque na semana anterior tinha tomado uma decisão numa casa de vilarejo evacuado que salvou 3 homens do seu esquadrão e que nunca vai contar para ninguém, porque quando você tenta narrar, soa fria demais. E você não quer explicar que fria é o que funciona. O voo Varsóvia-Guarulhos durou 14 horas. Você colocou os fones de ouvido, fechou os olhos e monitorou o som da cabine como se estivesse numa posição avançada.
Tinha um bebê que chorava. Você catalogou como ruído não hostil e continuou. Sua mãe esperava no aeroporto de Recife com uma prima e os olhos vermelhos de quem tinha chorado no banheiro antes de chegar. Você a abraçou e o abraço saiu correto, na duração certa com a pressão adequada. Ela disse filho no seu ouvido e você sentiu o som da palavra sem sentir o peso dela. 3 dias depois, estavam numa mesa de almoço com a família. Sua mãe colocou a mão no seu braço e disse que agora você estava em casa. Você sorriu porque era o que a situação exigia. O sorriso saiu certo. Ninguém percebeu que você não estava em lugar nenhum. O que voltou do aeroporto Chopin era funcional, orientado, eficiente e completamente irreconhecível para o rapaz que tinha chegado naquele aeroporto com um sanduíche de frios e um envelope de passagem de trem. O preço não aparecia em nenhum formulário da Legião, mas já estava cobrado. Nível 10. Ciclo. 4 meses depois de voltar, você está em Campina Grande quando aparece no seu feed do Instagram um vídeo de um brasileiro de 22 anos chamado Felipe, de Rubinéia, São Paulo, falando para a câmera num grupo de recrutamento. Ele tem a camiseta do Brasil, tem os olhos abertos do jeito que olhos abertos ficam quando a pessoa ainda acredita que vai ser diferente com ela. Ele fala que quer fazer a diferença, que tem reservista, que assistiu ao canal do Leanderson Paulino e que não consegue ficar parado. Você assiste o vídeo até o fim sem sentir nada que possa ser descrito como advertência. Você reconhece cada detalhe, a postura, a voz, o raciocínio. Você já foi aquele vídeo. E pensa com a precisão neutra de quem já calculou aquilo antes. Ele vai preencher o formulário no joinourarmy.org. Vai receber a resposta em 21 dias. Vai chegar no aeroporto Chopin com uma mochila de 18 quilos e encontrar um homem com uma folha de sulfite escrita à mão. Vai aprender o som do FPV antes de aprender o nome. Se tiver sorte, vai voltar. E se voltar com sorte, vai estar sentado numa mesa de almoço com alguém que ama, colocando a mão no seu braço, dizendo que está em casa, e vai sorrir do jeito certo. Você fecha o aplicativo. Vai até a janela, olha para a rua de Campina Grande com os mesmos olhos que olhou para as ruas de Bakhmut. A rua não sabe disso, a rua segue igual, e o ciclo não termina com você.